Carol, além de ser mestranda em Direitos Humanos, ela faz parte da Resistir, que é um grupo na UNB, ligado à Faculdade de Direito, que atende a pessoas que... Carol, eu vou ter dificuldade para falar, mas eu acho que você é a melhor pessoa para falar da Resistir, que é até uma vergonha, porque um dos meus melhores... Você e o Eric, né, que é um dos meus melhores amigos, fazem parte da Resistir, mas enfim, vou deixar a palavra para você se apresentar. Muito obrigada por participar, tenho certeza que a aula vai ser incrível. Obrigada, Ana. Então, podem me chamar de Carol, não preciso, Carolina é um nome muito grande. A Resistir, ela é um projeto de extensão, atualmente vinculado à Universidade de Brasília, em que a gente oferta uma disciplina na UNB, assim, uma disciplina de extensão, então todo mundo pode participar, mas a gente oferta uma disciplina sobre a experiência LGBT e os direitos dessa população. E a gente presta assessoria jurídica gratuita para a população LGBT do DF, né? Então, assim, inclusive, assim, se acontecer alguma situação que vocês conheçam, se alguém procurar vocês precisando de alguma coisa relacionada à violência LGBT-fóbica, acho que vocês têm meu contato, né? Acho que tem meu Instagram, eu posso passar meu e-mail depois. E é basicamente isso que a gente faz. Fiquem à vontade para me procurar, para tirar dúvida de se alguém viveu alguma situação LGBT-fóbica, essas coisas. Então, quero agradecer, né, pelo convite, vou agradecer no nome da Ana Clara, mas, enfim, agradeço a toda a equipe, achei muito bacana o projeto, muito, muito bom o projeto pedagógico do curso em si também. E eu vou ficar de olho no horário aqui, porque eu fiz um cálculo mais ou menos de quanto tempo eu tenho para falar de cada coisa, né? E quem puder ficar com a câmera ligada, fique, por favor, porque para eu me sentir menos sozinha. E podem fazer comentários no chat, perguntas, mas ao longo da apresentação eu vou abrir alguns espaços específicos para a gente poder dialogar um pouco. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu preciso de autorização, na verdade, para compartilhar a tela. Será que foi? Foi? Ainda não. Emily, você está nos ouvindo? Foi. Agora foi. Aí, vocês estão vendo? Sim. Sim? Então, a ideia desse encontro de hoje é a gente, a partir dessas duas categorias, direitos humanos e interseccionalidade, traçar um caminho, um diálogo, até a gente entender como essas categorias podem nos ajudar e ajudar quem está ao nosso redor a ter trabalhos, estudos e vidas realmente mais plenos, né? Diante da concretude do mundo, das relações desiguais, enfim. Né? Então, os objetivos desse encontro é contribuir para a compreensão da narrativa oficial sobre os direitos humanos e como outras narrativas tornam essa categoria mais complexa. Contribuir para a compreensão do significado de interseccionalidade, é uma palavra que está sendo muito falada nas redes sociais, acho que se fala de feminismo interseccional, se fala a Djamila Ribeiro, que está um pouco famosa, fala bastante disso, então a gente vai entender um pouquinho mais o que ele realmente significa. E pensar como os conceitos de direitos humanos e de interseccionalidade podem ser colocados em prática no cotidiano de todas e todos. Quando a gente... eu vou fazer referência a algumas leituras, alguns vídeos, mas eu não vou falar expressamente quais são, mas se algum debate, alguma reflexão for interessante para vocês, vocês podem me mandar perguntando onde eu posso ler mais sobre, que eu compartilho. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais e direitos difusos e coletivos. No pós-Segunda Guerra Mundial, diante dos horrores da guerra, a partir da ONU, o pessoal se reuniu e
e organizou uma lista de direitos que seriam direitos que deveriam ser garantidos a todas as pessoas, né? Pelo mero fato da pessoa ser um ser humano, esse direito deveria ser garantido a ela, independentemente da raça, da classe, da sexualidade, do gênero, da religião, do país de origem, enfim. Então, os direitos humanos, ele tem uma das categorias que ele tem, uma das características que eles têm é a universalidade. Todas as pessoas devem ter esses direitos. Aí aqui no slide eu coloquei outras características dos direitos humanos, que se vocês quiserem a gente pode conversar depois com mais calma sobre elas, mas a gente vai focar na universalidade, que é justamente essa ideia de que as pessoas de todo mundo, desde que elas sejam seres humanos, criança, adulto, idoso, todo mundo tem esses direitos. Daí, quando a gente fala dos direitos humanos, a gente pensa numa narrativa que é assim. Nas lutas, nas revoluções e lutas por direitos da Europa, na Revolução Francesa, foi criada uma ideia de que todo ser humano deveria ter direito à liberdade e à igualdade, pelo mero fato dele ser humano. Aí depois, isso constituiria a primeira geração de direitos humanos, que são direitos mais individuais, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, enfim, direito à própria liberdade, né, em si, direito à vida. Daí depois, com as lutas operárias, os direitos sociais, culturais e econômicos teriam sido construídos, né? Então, essa ideia de salário mínimo, essa ideia de direito à previdência, à aposentadoria, direitos que são mais coletivos e não propriamente individuais. E aí, na terceira geração, teria sido constituído esses direitos difusos, que são direito ao meio ambiente. O que significa falar que o direito é difuso? Se uma empresa polui um rio, né? Quem que vai buscar reparação por essa poluição? Todo mundo, porque a poluição do rio afeta todo mundo, não afeta só uma pessoa, não afeta só um indivíduo, entendeu? Então, neste contexto de pós-guerra, fizeram uma lista desses direitos, né, que deveriam ser garantidos. Aí eu coloquei no slide alguns desses direitos, só para a gente pensar um pouquinho. Aqui, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Esses dois eu vou resumir um pouquinho. Mas que todo ser humano tem direito a um padrão de vida que lhe garantam um bem viver, que lhe garanta o bem-estar, então alimentação, casa, moradia, cuidados médicos, enfim. E todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, esses direitos estavam naquela primeira declaração que foi formulada por vários países, confrontando os horrores do pós-guerra, confrontando os horrores do genocídio contra os judeus. E aí eles listaram esses direitos. Mas aí eu pergunto, e aí agora eu vou abrir para, se vocês quiserem falar no microfone ou falar no chat. As pessoas estão tendo seus direitos à vida, liberdade, liberdade de opinião, expressão, ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação? Quando vocês olham ao redor, quando vocês pensam nas suas vidas, nas vidas dos seus familiares, esses direitos estão sendo garantidos? Me diz o que eles estão sendo garantidos a todas as pessoas, independentemente daquelas coisas de sexualidade, de fortuna, enfim. Não, infelizmente não. A realidade é muito oposta a tudo que prevê, tanto que foi proposto pela ONU, né, pós Segunda Guerra, e tudo que vem assim, Constituição, só serve mesmo ali na teoria. Uhum.
E vocês conseguem pensar em algum exemplo de violação desses direitos, assim? Uma coisa mais concreta? Proibição de Pode falar. homossexuais aparecerem na TV. Tipo, no comercial do Banco do Brasil, eu acho, Uhum. que o Bolsonaro, tipo, repudiou esse comercial. Sim. A questão também é, agora, a gente está tendo muito a onda do racismo nos Estados Unidos, tudo que está acontecendo, a agressão, assim, de maneira exacerbada, que é triste ver isso, assim, a forma, a brutalidade, e também no Brasil, e aí como alguém citou sobre o que aconteceu em relação ao Bolsonaro, também teve aquele caso do Tami, né? Sobre a propaganda da Natura e tudo que reverberou os comentários sobre a escolha e orientação sexual dele, isso foge totalmente do contexto dos direitos humanos, né? Que é você exercer quem você é, independente da sua orientação sexual, gênero, tudo. Perfeito. Sim, e é interessante porque quando a gente pensa nos direitos humanos, nesses tratados que os países assinaram, os países se comprometem a garantir esses direitos e a garantir que esses direitos não sejam violados. Então, por exemplo, supondo que mesmo que o governo não tivesse, ou que, enfim, as pessoas, os parentes do governo, né, os parentes do presidente não tivessem se manifestado sobre o caso do Tami, mesmo que fosse assim, uma manifestação das pessoas normais, dos populares, assim, né? O Estado, quando ele fala que todas as pessoas vão ter esse direito universal à vida plena, enfim, à liberdade, ele deveria impedir também que as pessoas violassem os direitos umas das outras, né? Então, é um compromisso de fazer as coisas, de garantir as coisas, e um compromisso de não deixar, de não se abster das coisas também, né? E do que você citou, Kyla, é Kyla ou Keila? Kyla. Kyla. Tá? Que você citou da violência racial, né? No caso da violência racial, do exemplo dos Estados Unidos, foi uma violência perpetuada pelo próprio Estado, né? Porque quando é o braço da polícia, o braço armado do Estado fazendo alguma violência, é o próprio Estado que está sendo violento, né? O próprio governo que está sendo violento. O Então, Donald Trump, ele convidou um dos agressores que estava nas manifestações contra o racismo, aí foram um casal branco, questionar e brigar com as pessoas que estavam na rua, e o Donald Trump convidou esses casais para participar do comício que ele fez, que agora está em tempo de eleição lá, né, tudo aquilo que gera, e ele convidou. Então, assim, você vê o próprio Estado, o próprio presidente dando voz para pessoas assim. Aí as pessoas que sofrem com isso perguntam, quem eu tenho para me defender se o próprio Estado está bancando tudo isso de uma forma direta e indireta. Perfeito, perfeito. E assim, é interessante porque depois dessa declaração que eu falei, outras foram assinadas e algumas a nível de América, por exemplo, né? Então não foi uma coisa global, mas assinaturas de tratados a nível de América. Então, por exemplo, temos o Pacto de São José da Costa Rica, que fala diretamente sobre os direitos humanos aqui. E assim, na época que ele foi assinado, estávamos, e ratificado, né, em alguns lugares, muitos desses países estavam vivendo ditaduras, por exemplo. Então, assim, eles assinavam uma coisa para fora, mas dentro não estava garantindo esses direitos. Mas o que a gente vê hoje é que nem no discurso, né? Porque se o Trump se sente à vontade para poder colocar essas pessoas lá e para expressamente apoiar, né, quem estava fazendo apologia ou estava realmente violentando pessoas negras, significa que nem pelo discurso mais a gente está conseguindo garantir a observação desses direitos humanos, né? Eu vou continuar os slides, mas qualquer coisa vocês comentam. Aí eu coloquei alguns exemplos de não garantia desses direitos, né? E eu coloquei realmente o caso George Floyd, que foi, né, ficou um tempo com o pé do policial em cima do pescoço dele, falou que não podia respirar e mesmo assim foi assassinado. O exemplo da criança síria que era refugiada, né, da Síria e aí tentando fugir para melhores condições de vida,
ele faleceu nessa tentativa de transitar de forma não protegida, né? Ele faleceu e foi encontrado na Turquia, assim. Essa charge da meritocracia, a gente vê, né? 3 homens preparados para correr e 3 mulheres preparadas para correr também, mas com todas as atividades domésticas na frente, né? E assim, por exemplo, a OIT, ela garante que quem realiza trabalhos não remunerados, trabalhos domésticos não remunerados, necessariamente vai ter mais dificuldade de encontrar trabalhos remunerados. Então, como que a gente garante que as condições de vida de todas as pessoas vão ser iguais, né? E as mulheres que são mães solo, por exemplo, que têm que exercer esses trabalhos. E a desigualdade dentro dos próprios casais heterossexuais, como é que fica isso, né? E a outra charge que eu coloquei é, assim, concordando com que o grafite do George Floyd mostra que os negros são as maiores vítimas da violência. Aí tem uma mãe branca falando, tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. E uma outra mãe negra falando, tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Então, acho que isso expressa como esses direitos não estão sendo necessariamente garantidos, né? Daí, eu vou continuar nesse slide aqui, que é só porque é interessante observar, então, por que esses pactos que foram assinados pelos governos, que foram assinados pelos estados, por que esses pactos não são garantidos, né? E aí, quando a gente pensa numa perspectiva mais crítica dos direitos humanos, a gente pensa que já na origem esses pactos já estavam contaminados. Por quê? Por que esses pactos foram assinados depois da Segunda Guerra Mundial e não antes, quando a gente já tinha genocídio, quando a gente já tinha escravização de pessoas, quando já tinha pessoas em fuga, né, em refúgio, em diáspora, né? Por que isso não aconteceu antes? Por que só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O que tem de diferente que uma situação de genocídio e violência na Europa motiva que os estados se sentem para conversar sobre aquilo e as violências que aconteceram antes, não? Outras reflexões que a gente pode ter também. Por que diante de lutas, né, que aconteceram antes também, e pelo que eu vi na aula do professor Marcos, vocês falaram de algumas lutas e revoltas que aconteceram em América, em África, enfim. Por que essas lutas não justificam a garantia desses direitos, mas sim as lutas da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, todas na Europa, né? Então, o que a gente entende, e aí eu vou colocar essa referência de quem fala isso no final, o que a gente entende é que esses primeiros pactos, eles foram feitos pensando em um sujeito universal, que é aquela coisa da universalidade. Só que quem é o sujeito universal? O sujeito universal seriam homens brancos, europeus, pessoas sem deficiência, né, que iriam ter esses direitos garantidos. Então, assim, são direitos realmente conquistados na base de luta, mas são conquistados na base de luta dessas pessoas que estavam lá gritando igualdade, liberdade, fraternidade em Europa, né? Sendo que no Brasil, no Haiti, em África, a gente tinha pessoas gritando por essas coisas também, né? Então, nesse processo, a ideia que fica é que a Europa é o paradigma de lugar evoluído, né? E os países que estão em outros lugares, eles seriam menos evoluídos, seriam mais primitivos. Então, eles entendem que teria que garantir que esses outros países evoluíssem até chegar nesse marco de civilização da Europa. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá. Então, assim, que bom. Então, assim, acaba parecendo um pouco contraditório, né? Que seja, assim, justamente esses países que estavam nos outros lugares explorando tanto a terra quanto as pessoas, sejam os países que têm essa marca de garantia de direitos. Então, e não só, né? E mesmo na própria Europa, por exemplo, a gente tinha mulheres, por exemplo, reivindicando direitos diferentes dos direitos desses homens, né? A gente já tinha mulheres lutando contra a prostituição em Europa. A gente já tinha mulheres lutando para que
o trabalho não remunerado fosse considerado trabalho também, ou que o trabalho doméstico fosse considerado trabalho também. Então, existiam várias outras lutas pipocando que não se traduziram nessa declaração do pós-Segunda Guerra. Então, uma das coisas que a leitura crítica dos direitos humanos propõe é que os direitos humanos, eles não são uma coisa pronta e dada. Eles estão sendo construídos e que é importante que as lutas dos outros lugares que não conseguiram chegar, né, que não tiveram projeção ao longo da história, sejam consideradas também. Então, assim, fica a pergunta: vocês conhecem pessoas e grupos que estão lutando para enfrentar, evitar e corrigir essa não garantia dos direitos humanos? Tem essas passando aqui, mas vocês entenderam o que eu quis perguntar. Vocês conhecem? Vocês conseguem citar grupos, pessoas? Abri o chat aqui e é perfeito. É o darwinismo social total, assim, que existem países que são evoluídos e países que não são evoluídos. Tem pessoas que são evoluídas, pessoas que não são evoluídas. É isso. Alguém quer me responder? Não? Human Rights Watch, sim. É o Observatório de Direitos Humanos, né? Eu penso que o que vocês estão fazendo é uma forma de luta também, né? Ter uma formação para lideranças femininas, por exemplo. Também é um exemplo. Então, as organizadoras do evento são exemplos de pessoas que estão lutando para evitar a violação de direitos humanos, né? Em certa medida. A resistir também. A resistir também, sim. Que a gente busca reparar. Quando tem uma violação de direito contra a pessoa LGBT, a gente busca reparar. Maria falou que hoje rolou uma retirada de pertences de moradores de rua lá no setor comercial sul. O pessoal no setor atua com essa galera, retirando eles da rua e ajudando. Isso é um exemplo menor, né? Isso é um exemplo, parece menor, mas assim, uma das coisas que eu trabalho é que eu pesquiso na verdade sobre prostituição no meu mestrado. E aí uma coisa que a gente percebe é que esses espaços de cuidado menor, de ajuda mútua, acaba tendo impactos assim gigantescos, sabe? Então, é um grande exemplo, na verdade. Carol, deixa eu só complementar exatamente isso que você estava falando, porque assim, quando você estava falando, me veio à mente as meninas colocando aqui os exemplos e tal, e eu acho que assim, na verdade, agradecer até pela sua fala, porque a gente tem uma mania de achar que essas atitudes pessoais são pequenas e que seriam menores e que seria pouca coisa, quando na verdade são essas pequenas coisas que cada um de nós fazemos que transforma, né? Então, você aqui é um agente transformador, passando esse monte de conhecimento. As meninas que estão aqui também aprendendo para que, né? Nós esperamos, inclusive, que vocês perpetuem o conhecimento que vocês estão tendo aqui, divulguem os vídeos, convidem os amigos para participar do próximo, enfim. Então, na verdade, é muito importante, não é pequeno, não é menor. É muito importante. Obrigado, Carol, mais uma vez. Perfeito, imagina, eu que estou grata. Alguém tem mais algum exemplo para dar? Eu vou passar para o próximo slide, então, que tem alguns exemplos também. Nesse slide, a gente tem a Greta, né, que é uma menina sueca que tem lutado pelo aquele direito difuso que eu falei, né, o direito ao meio ambiente. Então, ela educa outras crianças, educa outros adolescentes, ela conversa com estados, conversa na ONU, para buscar que a gente evite esses problemas que estão explodindo esse ano, né, particularmente, assim, com queimadas, enfim. Só abrir o chat, porque
para ver o que tem aqui. Malala, Marielle, perfeito. Malala é uma menina paquistanesa que tem lutado pelo direito à educação, né? Faz parte de um grupo chamado Coletivo Crespo. Lá a gente ajuda pessoas pretas, abraçamos a causa e tal. A luta pelo empoderamento de mulheres negras. Deixa eu só ver se teve mais. E Marielle, né? Sim. Eu, inclusive, tinha separado a foto da Marielle, mas aí, como eu achei que 4 fotos era o suficiente, aí eu tirei. Mas, assim, Marielle acabou lutando, assim, era uma defensora de direitos humanos, não focada numa causa só, né? Ela lutava pelo direito à moradia, contra a tortura, pelo direito das pessoas LGBTs, enfim, 1 milhão de lutas, né? E, eu vou mandar o contato da Resistir. Só que eu preciso pesquisar. Quando eu pesquisar direitinho, eu mando para vocês. E a Angela Davis, essa segunda aqui, que tá na direita acima, né? Angela Davis, ela é uma abolicionista. O que significa? Que ela luta contra as prisões e contra as torturas nas prisões. Ela luta também pela igualdade racial, contra a violência policial. Assim, foi presa por isso, inclusive, pelo Estado, né? Estadunidense. Essa última, que está no canto direito embaixo, é a Patricia Hill Collins. A Patricia Hill Collins, ela é uma ativista e ela é também uma acadêmica. Ela ajuda a gente a pensar como diagnosticar os problemas do mundo e como buscar soluções para eles. Eu vou citar um pouquinho mais do pensamento dela mais ao fim. Mas ela é uma pessoa muito importante também. Ela tem um diálogo forte com feministas brasileiras, inclusive. E ela está aí nessa luta pela igualdade racial e de gênero, né? E essa do canto esquerdo inferior é a Audre Lorde, que é do texto que eu mandei para vocês. Ela era uma poeta, uma acadêmica, professora, enfim, várias coisas. E a Audre Lorde, na década de 70, ela participava de grupos feministas, de grupos, assim, somos mulheres lésbicas e heterossexuais, porque a Audre Lorde era lésbica, e a gente quer conversar sobre os problemas do mundo. E aí a gente se reúne e compartilha essas informações, compartilha as nossas experiências. A Audre Lorde fazia muito isso. E o ativismo dela acontecia tanto como mulher, como feminista, como lésbica, como mulher negra. Então, ela participava desses eventos, onde juntas elas trabalhavam as experiências pessoais a fim de traçar soluções e respostas mais adequadas para os problemas que as afetavam, né? Então, a Audre Lorde, especificamente, ela fazia questão de dizer quem ela era. Então, quando ela se apresentava, ela falava sempre, eu sou uma mulher, eu sou uma feminista, eu sou filha de pais imigrantes do Caribe, eu sou negra, eu sou mãe inclusive de um menino negro, né? Na época era um menino, eu sou educadora, ativista, enfim. Ela fazia questão de falar todas as identidades que compunham a pessoa dela. Então, nessa época que ela falava dessas coisas e que existia a popularização de grupos feministas muito forte lá nos Estados Unidos, ela dividia alguns desses marcadores com outras mulheres. Então, por exemplo, ela como lésbica sentava para conversar com outras mulheres lésbicas, que não necessariamente eram negras, que não necessariamente eram mães, mas que compartilhavam essa identidade com ela. E aí, nesse sentido, ela buscava propostas de enfrentamento dessas desigualdades. E aí, nesses diálogos, ela era, não raro, uma estrangeira, né? No texto que eu compartilhei com vocês, dá para ver que ela acha a diferença uma coisa muito importante, né? Que é porque ela era, como mulher negra, por exemplo, ela chegava em grupos de mulheres lésbicas e aí a maioria lá eram mulheres brancas. Então, ela pensava muito nisso. O que significa ser uma pessoa estrangeira? Aí, até no texto que eu compartilhei com vocês, ele é desse livro aqui, que se chama Irmã Outsider, né? Que significa, basicamente, irmã estrangeira. E aí, ela está conversando com as mulheres com quem ela compartilha alguns marcadores, mas não todos, né? Alguns marcadores sociais. Quando eu falo marcadores, é isso. É ser mulher, ser negra, essas características da identidade da pessoa.
daí, nessa época, década de 60, 70, as feministas, elas estavam muito preocupadas em pensar o que diferenciava homens de mulheres e o que tinham de comum as mulheres e o que tinha de comum os homens. Então, por exemplo, foi uma época que se falou muito de violência sexual, que é uma experiência compartilhada entre mulheres. As mulheres, a maioria acaba tendo que enfrentar isso, assim, não que elas vão ser violentadas sexualmente, mas que é uma questão que tem que estar sempre na cabeça, sempre como me proteger, como evitar, enfim, é uma experiência compartilhada. E o que os homens compartilhavam, por exemplo, é justamente ter acesso a empregos melhores, ter acesso, ter uma mulher sempre garantindo o cuidado e o trabalho doméstico da casa deles. Então, elas refletiam muito sobre isso. Mas a Audre Lorde, ela estava pensando no que diferenciava as mulheres, entendeu? Entre si. E no que diferenciava os homens entre si. Então, um exemplo que a gente tem, que ela falava, era assim: eu, como mãe de um menino negro, eu entendo a preocupação de vocês, mulheres, de que o filho de vocês cresça e vire uma pessoa misógina, uma pessoa machista. Mas eu, como mãe de um menino negro, me preocupo que meu filho vai crescer e vai se tornar uma pessoa misógina, mas especialmente que ele vai crescer e ele vai ser violentado pelo Estado, por exemplo. E aí ela fazia esse tipo de diálogo com essas mulheres. E aí, nesse sentido, aparece o que é central da interseccionalidade. Deixa eu só descer o slide aqui. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está falando de algo que surgiu na prática. Então, grupos feministas e grupos negros com mulheres negras começavam a atuar de uma forma interseccional, que eu vou explicar com mais calma o que é, mas é uma coisa que surgiu da prática, e aí, na década de 80, começaram a teorizar sobre isso. E aí, a Kimberly Crenshaw, que eu coloco o nome dela no final do slide, para quem quiser anotar, ela foi uma das pessoas que teorizou o que significa isso, né? Então, tem um monte de feminista conversando, elas acham que é muito importante compartilhar a própria experiência para descobrir o que elas têm de igual. E aí as feministas negras perceberam que existem estereótipos que não são iguais, por exemplo. Que as mulheres brancas dos Estados Unidos, né? Tô falando de lá, né? Aqui no Brasil pode ser diferente, por exemplo. Elas tinham muito essa coisa de achar que todo mundo tratava elas como frágil, como uma pessoa que não é resistente. Mas as mulheres negras pensavam, mas calma, as pessoas me tratam tanto como forte que não me dão nem anestesia quando eu vou parir uma criança. Então, assim, talvez os estereótipos que atingem mulheres brancas e que são horríveis, porque você ser tratada como alguém incapaz é horrível, não são os mesmos estereótipos que atingem mulheres negras. Então, a gente precisa enfrentar essas diferenças, né? E, por exemplo, elas perceberam que existiam diferenças nas respostas estatais. Quem assistiu, por exemplo, o filme, a série, né, Olhos que Condenam, percebeu que existia uma tendência a querer proteger tanto uma mulher da violência sexual, mas era uma proteção tão cega que não prestava atenção nem no que ela estava falando e nem no que as pessoas acusadas do crime estavam falando, que eles prenderam pessoas que não tinham nada a ver com aquela violência. E por que prenderam essas pessoas? Porque eram meninos negros, pobres ou latinos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um caso muito grande nos Estados Unidos de uma mulher que processou um ministro da Suprema Corte norte-americana por assédio sexual e, assim, ninguém deu valor na palavra dela, né? E era um homem negro também, mas a voz de quem estava falando e denunciando aquele assédio era uma mulher negra. Então, acaba que as respostas estatais são diferentes quando as pessoas são diferentes também. Então, elas começaram a perceber que análises muito unidimensionais, análises que só pensam em machismo ou que só pensam em racismo, são insuficientes para entender o mundo, né? E aí, nisso, a Kimberly Crenshaw, que é essa autora que eu falei, ela preparou um documento chamado... acho que eu estou até com ele aberto aqui. Chamado Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. Esse documento ele foi feito numa discussão internacional sobre direitos humanos. E aqui a gente se encontra porque a gente estava discutindo lá no começo.
Já existia o Comitê de Eliminação de Todas as Formas de Violência de Gênero, né? E já existia o Comitê de Enfrentamento à Desigualdade Racial. Então, globalmente, os países que participavam da ONU já estavam discutindo sobre violência de gênero e misoginia e sobre racismo. Só que a Kimberly Crenshaw, ela fala, mas calma, não dá para estudar isso separado, o mundo é muito complexo para a gente ter análises tão unidimensionais, tão simplistas assim. E aí, ela propôs que, eu vou até ler os exemplos dela aqui, ela propôs, por exemplo, que quando a gente pensa em tortura, né, a gente pensa em violências que não têm conotação sexual, por exemplo. Só que quando mulheres são torturadas, a violência sexual é uma coisa que acontece. Quando a gente pensa em direito à propriedade, a gente pensa que que as pessoas têm o direito a ter casas e essa casa tem que ser protegida, mas às vezes as mulheres estão sofrendo violência doméstica dentro da própria casa dela. Então a gente não pode pensar no direito à propriedade de uma forma tão simples assim. E aí nisso, ela começou a identificar 2 grandes problemas nessas análises unidimensionais de gênero. O primeiro desses problemas é quando um problema ou condição imposto de forma específica ou desproporcional a um subgrupo de mulheres é definido simplesmente como um problema de mulheres, sendo que não é só a questão de gênero que cria esse problema. Então, nessa situação, as tentativas de resolver esses problemas vão ser insuficientes. Então, por exemplo, se eu penso... Deixa eu pensar no exemplo aqui. A falta de renda, por exemplo, mulheres que não têm acesso, que não têm condições financeiras. Esse é um problema de gênero, porque homens são mais bem remunerados no trabalho, mas existem mulheres que têm menos acesso ainda ao mercado formal, né? E aí a gente não pode tratar isso só como um problema de gênero, isso é um problema de classe, de raça também. E o segundo grande questão que ela aponta só ver o chat para ver se eu estou indo rápido, se alguém ficou com alguma dúvida do que eu já falei. Tá, não tem dúvida, tem uma pergunta que eu vou, quando eu terminar esse exemplo, eu vou passar para ela. A segunda questão que ela observava, que era um problema dessas análises unidimensionais, é quando existe um problema que atinge mulheres, mas atinge um grupo de mulheres que não tem tanta voz assim. E aí esse problema acaba sendo apagado, ele acaba simplesmente não sendo tratado como um problema que afeta mulheres. E aí um exemplo que já que a gente falou de pessoas LGBT, eu vi que vocês falaram na outra aula sobre que as pessoas transexuais, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, é que, por exemplo, mulheres transexuais... O quê? Eu não vi quem falou. Ou foi sem querer, será? Acho que foi. Por exemplo, as mulheres transexuais, 96% das mulheres transexuais não conseguem ter acesso ao trabalho formal. Tipo, 96% é muita gente, entendeu? Então, é um problema muito real, muito concreto. Mas a gente tem dificuldade de ver grupos feministas tratando isso como um problema que atinge mulheres, porque é um grupo que atinge um grupo específico de mulheres. Então, como é que a gente vai lidar com isso junto, né, coletivamente? Então, assim, ao apontar esses problemas, esses problemas precisam ser diagnosticados e a gente precisa pensar soluções mais completas para eles, né? Aí agora eu vou ler o que está no chat. Aí só que eu não sei... eu acho que eu parei de compartilhar. Mas eu vou ler e depois eu volto a compartilhar. Compartilharam o link do Coletivo Crespo. Eu vou entrar também. E Isabela falou que essa parte do texto eu achei bem marcante. Depois você poderia comentar um pouco sobre o que seria o feminismo liberal e por que há uma crítica dentro do movimento a essa vertente? Perfeito, posso sim. Eu vou deixar para depois da exposição, mas eu vou voltar nisso, que é muito importante mesmo. Posso dizer, então, que a interseccionalidade é uma ferramenta social para explorar todos os lados de um certo problema? Perfeito, é exatamente isso que a interseccionalidade é. E
E assim, pela interseccionalidade, a gente pode pensar como estudiosos, né, como a gente vai analisar as coisas de uma forma mais completa. A gente pode pensar como Estado ou como instituições, como que a gente vai intervir nos problemas de forma mais completa. E pela interseccionalidade, a gente dá voz, né, garante a voz, né, pública de pessoas que geralmente não são tão ouvidas assim. Então, a interseccionalidade, ela tem esses 3 pilares, assim, que funciona para a gente entender melhor a sociedade e enfrentar as desigualdades. Eu, inclusive, dei um spoiler do próximo slide, mas eu vou voltar a compartilhar aqui rapidinho. Pronto, estão vendo, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês é como que a gente pode evitar esses erros. Esses erros a gente não considerar uma coisa como um problema que é de mulheres, mas na verdade é um problema de mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência. Como que a gente pode enfrentar esses erros? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão de como a gente, pessoas normais, podemos lidar com isso? Eu acredito que é se informando. A melhor forma que eu vejo de lidar com todos esses problemas, que no Brasil acontecem muitos problemas relacionados a esse âmbito, é se informando e informando os outros, né? Quem está no seu ciclo de amizades, enfim, familiares e em torno. Júlia colocou ouvir, estudar e planejar ações. Giovana colocou denunciar crimes e violências. Eu não sei quem falou isso, Samsung Galaxy é quem? Alguém falou que é estudando também. Ana Júlia, dando voz a essas pessoas. E Maria, acho que considerando que o movimento agrega muito mais do que a gente pensa, que vai além da nossa individualidade. Mais alguma? Isabela, conforme você falou, é tentar analisar essas problemáticas de uma forma não unidimensional. Perfeito. É isso. Ouvindo, conversando, estudando e contando nossas próprias histórias. E e aí como que a gente vai contar essas próprias histórias? Se a gente, às vezes, tem medo, a gente está o Brasil, além de ser o país que mais mata travesti, no Brasil existe muita violência contra defensores de direitos humanos também, por exemplo. Então, assim, a gente precisa garantir que essas falas, que essas manifestações, que esse compartilhamento aconteça da forma mais segura possível. Então, realmente, denunciando as violências, denunciando os crimes, é uma coisa central também. Perfeito. Então, a resposta é justamente essa, analisar as coisas de uma forma não unidimensional. E aí, por isso, a interseccionalidade, e aqui eu vou falar da Patrícia Hill Collins, que eu citei, mas outras compartilham disso também. Ela vai mapeando os sistemas de dominação do mundo. Então, por exemplo, a gente tem o machismo, mas a gente tem o racismo, a gente tem a heterossexualidade compulsória, a gente tem o classismo e o elitismo, a gente tem o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência e a falta de acessibilidade aos espaços. A gente tem vários sistemas de dominação, e esses sistemas de dominação eles vão se entrecruzando para formar tanto estereótipos quanto violências, para justificar desigualdades, para naturalizar alguma coisa, tipo assim, sei lá, o exemplo das travestis mesmo, que não têm acesso a emprego formal, né? 96% delas não têm. Mas também travesti, no geral, vive na rua. Tipo assim, aí eu vou naturalizar isso? Ela não tem acesso a emprego formal porque as travestis moram na rua? Não, entendeu? Por que elas moram na rua? Por que elas são expulsas de casa? Por que elas não estudam, né? São expulsas da escola? A gente precisa ir entendendo como as coisas vão acontecendo e desnaturalizando as desigualdades e as violências, né? E assim, eu entendo que já deu para entender que esses sistemas de dominação vão formando o Brasil, né? Que vocês tiveram na aula sobre a formação social do Brasil, então acho que isso já está meio claro, né? Só que uma coisa que é muito interessante é que
esses sistemas de dominação, eles formam as identidades das pessoas de uma forma repressiva, mas de uma forma produtiva. O que isso significa, né? A gente falou das coisas ruins até agora a gente vai falar das coisas menos ruins ou das coisas boas. O Estado, o direito, a medicina, a mídia, vai falando que algumas pessoas são menores do que outras, que são pessoas menos importantes ou que merecem sofrer mais do que outras. E aí ele vai dando nomes para essas pessoas, né? Então tem pessoas brancas e pessoas negras, mulheres e homens, pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais e bissexuais, pessoas cisgênero, que são pessoas que não são transexuais, e as pessoas transexuais. E aí essas identificações vão acontecendo para poder justificar as violências. Só que aí a gente, né, e aqui todo mundo aqui é mulher, a gente vai se reconhecendo nessas identidades e vai se encontrando com pessoas iguais a nós. A gente vai se encontrando, se reconhecendo e se identificando com essas outras pessoas. E aí passa a fazer sentido a gente falar, sou mulher mesmo, igual a professora falou, né, na primeira parte. Ser mulher é uma coisa ótima, sou mulher mesmo. Ou poder ao povo preto. Ou, por exemplo, a Kemília apontou que alguma coisa está dando erro, mas eu não sei dizer o que é. Acho que talvez é com vocês, não sei. É que a reunião não apareceu para ela, mas vai ficar gravado, né? Pelo que eu entendi. Por exemplo, trabalho doméstico é um trabalho que justifica violência, que justifica desigualdades, né? É um trabalho que é considerado menor, vai ser menos remunerado, às vezes não vai ser nem remunerado. Mas o que as trabalhadoras domésticas fazem? Elas se reúnem e começam a reivindicar direitos, reivindicar melhor remuneração, enfim. Então, esses sistemas de dominação, eles acontecem para prejudicar as pessoas, mas nós, como pessoas que são agentes, pessoas pensantes, a gente vai lidando com esse sistema de dominação, entendeu? Então, nesses processos, a gente vai identificando os estereótipos compartilhados e vai pensando alternativas de enfrentamento para eles. Então, basicamente, a interseccionalidade é isso, é uma análise multidimensional, baseada nas experiências compartilhadas das pessoas. E aí, quando eu falo as experiências, não é a experiência de uma pessoa, entendeu? Assim, claro que uma pessoa importa, mas assim, a gente só vai conseguir entender o que está acontecendo quando a gente percebe o que essa pessoa compartilha com as outras pessoas e o que ela não compartilha, entendeu? Então, é uma análise muito... ela é, na verdade, muito coletiva, apesar das pessoas falarem muito da experiência individual, a experiência coletiva importa muito. Vou abrir o chat, porque eu vou... Se temos idade suficiente para sofrer violência de gênero, temos idade suficiente para sermos chamadas de mulheres. Sim, e as nossas identificações são baseadas na violência, né? Assim, a pessoa LGBT... ela é LGBT porque ela sofre violência LGBT-fóbica, né? A mulher, ela é considerada mulher porque ela sofre violência de gênero. E isso é muito central mesmo. Mas aí a gente vai passando para além das violências também, né? Então, isso da violência de gênero é o que une, por exemplo, as experiências de mulheres transexuais, mulheres lésbicas, mulheres brancas, mulheres negras, todas as mulheres sofrem violência de gênero. Então, a gente chama todas de mulheres, entendeu? Perfeito, Júlia. E aí, eu coloquei, para finalizar a minha exposição, mas eu vou voltar na coisa do feminismo liberal, um poema da Audre Lorde, que faz um diagnóstico disso que a gente falou aqui. Eu vou ler para vocês. Um poema de 82, olha só. Tem tantas... chama Quem Disse que Era Simples. Tem tantas raízes a árvore da raiva, que às vezes os ramos se quebram antes de dar frutos. Sentadas em Nedix, as mulheres se juntam antes de marchar, falando das problemáticas garotas que elas contratavam para ficar livres. O empregado quase branco... O empregado quase branco posterga a um irmão que espera para atendê-las primeiro, e as damas não percebem nem rejeitam os prazeres mais sutis da escravidão deles.
Mas eu, que estou atada pelo meu espelho, assim como pela minha cama, vejo causas na cor, assim como em sexo, e sento aqui me perguntando qual de meus eu sobreviverá a todas essas libertações. Então, a Audre Lorde, nesse diálogo com outras mulheres, nessa luta e militância, ela percebe que algumas mulheres não estavam vendo problemas que outros homens passavam, por exemplo, né? Que existem marcas da escravidão na relação de emprego entre homens, né? Entre homens brancos e homens negros, por exemplo. E aí a Audre Lorde se pergunta, ok, eu estou lutando com elas aqui, mas será que a libertação delas vai me libertar também? Aí ela faz esse questionamento. E aí isso nos deixa um pouco triste, assim, né? Tipo, será que vai nos libertar também? Mas aí no trecho que eu coloco embaixo, eu coloco uma Audre Lorde muito mais otimista, que é do... Acho que a transformação é porque eu esqueci de colocar o título desse texto. Vou pegar aqui. A transformação do silêncio em linguagem e em ação. Esse tem na internet, se vocês quiserem procurar, mas eu posso compartilhar também. E aí, em algum momento desse texto, ela está falando assim, a Audre Lorde, ela teve câncer, aí ela está falando de como foi para ela confrontar o câncer. E que nesse momento ela ficou muito assim, meu Deus, e se eu morrer e não tiver falado tudo que eu queria ter falado? E aí ela pensa, tá, mas se eu tivesse falado tudo que eu teria falado, as pessoas não iam se voltar contra mim? E aí ela está nesse conflito na cabeça dela. Aí ela fala assim, as mulheres que me ajudaram durante essa etapa, a etapa do descobrimento do câncer e lidar com isso, foram negras e brancas, velhas e jovens, lésbicas, bissexuais e heterossexuais. Mas todas compartilhamos a luta da tirania do silêncio. Todas elas me deram a força e a companhia sem as quais não teria sobrevivido intacta. Nessas semanas de medo agudo, na guerra, todas lutamos, sutilmente ou não, conscientemente ou não, contra as forças da morte. Compreendi que eu não era só uma vítima, mas também uma guerreira. Que palavras ainda lhes faltam? O que necessitam dizer? Que tiranias vocês engolem cada dia e tentam torná-las suas? Até asfixiar-se e morrer por elas, sempre em silêncio. Talvez, para algumas de vocês hoje, aqui, eu represento um de seus medos. Podemos aprender a trabalhar e a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de cansados. Fomos educados para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas se esperamos em silêncio, que chegue a coragem. O peso do silêncio vai nos afogar. O fato de estarmos aqui e que eu esteja dizendo essas palavras já é uma tentativa de quebrar o silêncio e estender uma ponte sobre nossas diferenças, porque não são as diferenças que nos imobilizam, mas o silêncio. E restam tantos silêncios para romper. E aí, nesse texto da Audre Lorde, ela faz um chamado, então, para que mulheres falem, mas que se apoiem, né? E que talvez, assim, mesmo que eu discorde de alguma coisa, eu não violente quem falou aquilo, mas que eu considere aquilo parte do debate. Porque as respostas, elas não estão prontas, a gente precisa pensar as respostas para o mundo juntas, né? E juntos também. E isso é uma coisa central da interseccionalidade, é perceber as diferenças, abraçar as diferenças e buscar soluções a partir das diferenças. Aí, nesse último slide, eu coloquei algumas referências que eu usei, mas aqui são textos, mas eu posso dar referências que sejam músicas, que sejam filmes também, se vocês né, quiserem, pedirem e tal. E eu vou parar de compartilhar para falar daquela questão do feminismo liberal, né? E tem outras perguntas também, né? Mas eu vou ler a do feminismo liberal primeiro. Cadê? Não tô achando. Achei. Essa parte do texto eu achei bem marcante. Depois você poderia comentar um pouco sobre o que seria o feminismo liberal e por que é uma crítica dentro do movimento a essa vertente. Então, no feminismo, a história oficial do feminismo, igual a história oficial dos direitos humanos, então é uma história que tem discordâncias e disputas, a gente fala que o feminismo veio em 3 ondas, né? A primeira onda foi quando as mulheres estavam lutando pelo voto.
a segunda onda, quando as mulheres estavam lutando contra essas coisas que seriam supostamente compartilhadas entre todas as mulheres, então violência sexual, acesso ao trabalho, poder não ser obrigada a se casar, essas coisas, né? E aí a terceira onda vai ser a onda que vai mostrar as contradições dessa segunda onda, né? Então, por exemplo, as mulheres estão lutando por trabalho, mas tem mulheres que sempre trabalharam, né? Tipo, existem, assim, por exemplo, há estudos de que depois do feudalismo as mulheres estavam trabalhando fabricando cerveja, como artesãs, então não era só trabalhos domésticos, por exemplo, né? Então já tinha mulheres trabalhando desde antes dessa luta. E mulheres negras trabalhando como trabalhadoras domésticas, enfim. E aí, essa terceira onda do feminismo vai mostrar as incompletudes da segunda onda, né? E aí, nesse processo, o feminismo ele foi se tornando uma coisa maior, né? Uma coisa mais compartilhada por outras, né? Por várias pessoas, uma coisa assim, global mesmo. E como tudo que cresce, ele acabou sendo assimilado pelo mercado, entendeu? O que significa? Assim, o mercado olhou para o feminismo e falou, ok, existem mulheres feministas, como que a gente vai fazer para essas mulheres acolherem a gente, né? Para essas mulheres comprarem, enfim. E aí, nisso, o feminismo liberal acaba sendo um feminismo que ele não faz tanto uma crítica ao capital e ao mercado, né? Em linhas bem gerais, assim. Mas, assim, vai ser muito raro vocês verem alguém falando, oi, eu sou feminista liberal. Assim, eu, na verdade, acho que eu não conheço nenhuma que fale expressamente, olá, eu sou uma feminista liberal. Porque é uma perspectiva que já vem com muita crítica, né? Que a gente pensa assim, como é que você vai ser feminista se você não luta contra a desigualdade de classe? Né? Como é que você vai ser feminista se você só olha para as mulheres que têm dinheiro, ou enfim... Então, assim, é muito raro a gente ver mulheres se colocando como feministas liberais, mas é muito comum a gente ver mulheres acusando outras de serem feministas liberais. Então, quando a gente acusa essas mulheres de serem feministas liberais, seria porque elas têm uma visão muito unidimensional, em que só gênero importa e que, por exemplo, assim, se eu garantir acesso de todas as mulheres ao trabalho remunerado, eu vou resolver os problemas. E aí elas deixam de perceber que o trabalho de cuidado, ele na verdade é um trabalho muito importante, né? Ele não dá para, tipo, você simplesmente falar que nenhuma mulher vai trabalhar, ou nenhuma mulher ou nenhum homem, né? Que ninguém vai trabalhar com o trabalho de cuidado, sendo que ele é um trabalho muito importante. Então acaba que as feministas liberais elas têm uma visão meio simplista da coisa. Só que ao mesmo tempo que elas têm uma visão meio simplista da coisa, acabam sendo mulheres que têm uma certa projeção muito grande, né? Porque, que nem se a gente vai falar contra... Esse ano não, né? Porque esse ano teve o boom de falar que vidas negras importam e tal. Mas se a gente ia falar que vidas negras importam há 5, 4 anos atrás... a gente não ia ver a TV abrir um espaço para a gente falar disso, entendeu? A gente ia ver a TV abrir espaço para falar de coisas mais simples, de coisas mais unidimensionais, que falam só sobre gênero. Fez sentido o que eu falei? Isabela. Carol, eu acho que, assim, eu vou falar a minha opinião. Acho que o feminismo liberal tem um problema do liberalismo, né? Que fala que nós somos responsáveis pelas nossas próprias condições de vida, que é uma fala até da Butler, da Judith Butler. E só que nós não somos, tem coisas que nos antecedem, que nos tornam diferentes e que estruturam nossa vida. Então, assim, falar que simplesmente dar acesso ao mercado de trabalho vai conseguir fazer com que as mulheres sejam iguais, não é uma verdade, porque ela vai ter acesso ao mercado de trabalho, mas ela vai ganhar menos, ela vai sofrer assédio, ela vai ainda ter que cuidar da casa dela, vai sofrer violência doméstica. Então, é uma forma fácil, mas injusta de falar assim, vai lá, garotona, vai, você dá conta sozinha. Só que não é assim. E quando se a gente expandir e ver hoje no Brasil, a gente vê assim, vai trabalhar, que isso vai mudar sua vida por si só. Só que não, o trabalho é uma forma de mudar a vida, mas é uma forma de exploração também. O trabalho também adoece as pessoas. Então,
não é só isso. A gente precisa mudar as condições de vida e entender que a gente vive em comunidade. Não é porque uma pessoa trabalhou e conseguiu avançar e deu certo, que quer dizer que todo mundo ao redor vai ter uma condição de vida digna fazendo o mesmo caminho. Porque o caminho não vai ser o mesmo, exatamente. Uma mulher negra vai enfrentar muito mais dificuldade que uma mulher branca para chegar no topo. É isso, gente. Perfeito, perfeito. É isso. Fez sentido, né? Eu não sei, não tô vendo a Isabela aqui, mas qualquer coisa você comenta. Uma outra questão que foi colocada aqui no chat, eu tô com tempo, né? Porque até meio-dia eu vou falando. Você fica à vontade, Carol. Você pode, inclusive, ir depois do meio-dia, que a aula passada a gente terminou, era quase uma. Então tá certo. Enquanto os meninos estiverem aí, você fica à vontade. Que ótimo, então. Que a Isabela falou, nesse sentido desses dias que você só é negra a partir do momento que você é visto pela sociedade, assim, sofrendo racismo. Então entra nesse caso também? Poxa, então tu não tá entendendo nada. Deixa eu só... Eu silenciei a Cindy, gente, porque ela não estava falando com a gente, né? Ou estava? Não sei. Eu entendi que não, mas qualquer coisa você liga de novo, Cindy. Então, eu acho que essa semana teve a questão do Neymar, né? Não sei se foi por causa disso que você leu, porque o Neymar, ele falava que ele não era negro, né? E que ele falava que ele era pardo e que isso significava que ele não era negro. Só que essa semana, ou semana passada, não me lembro, ele sofreu uma situação de racismo e, né, pelo que foi falado, o rapaz chamou ele de macaco, que é um xingamento racista, né? E aí o Neymar gritou, racismo não. E aí depois disso ele falou que não, que ele é negro sim, que ele reconhece que ele é negro, que ele já sofreu violência por ser negro. E aí ficou muito nessa questão, né? Tipo assim, nossa, mas a gente tá aqui falando que o Neymar é negro há 500 anos, e aí ele agora, porque ele sofreu racismo, ele fala que ele é negro, né? Acaba que esse processo de identificação no Brasil, especialmente, ele é muito complexo. Por quê? Por exemplo, na colonização dos Estados Unidos, em que não teve a ideia de que precisava da democracia racial, precisava que homens e mulheres, negros e brancos se relacionassem para branquear a sociedade, lá não teve essa ideia. Lá era assim, separados, né? Apartheid, entre pessoas negras e pessoas brancas. Então é muito fácil você entender o que é a pessoa negra, que é quem está numa família negra, entendeu? No geral, claro que tem exceções e tem pessoas birraciais lá. Mas no Brasil, a gente teve essa coisa da democracia racial, mito da democracia racial, em que para falar que a nação brasileira era uma nação boa, a gente falava que aqui todo mundo é misturado e que não existe racismo. E quando a gente fala que não existe racismo, a gente tem dificuldade de identificar as desigualdades entre as pessoas negras e as pessoas brancas. Então, acaba que a gente teve uma miscigenação muito maior. E aí, nesse sentido, as pessoas nascem em famílias que são interraciais, que tem pessoas negras e brancas, e elas precisam descobrir ao longo da vida delas se elas são negras ou brancas ou indígenas, enfim. Então, uma das formas da pessoa identificar se ela é negra é realmente sofrer a violência racista, que geralmente já acontece na infância, né? Assim, acho que a maioria das pessoas que eu conheço sofreu bullying com fundo racista desde criança. Mas às vezes não vai ter ninguém para falar, olha, isso foi racismo. A pessoa vai falar só, olha, isso foi bullying. E aí não vai saber, a criança vai falar, ok, né? Sofri isso porque crianças fazem bullying umas com as outras. E é isso. Então, acaba que algumas pessoas muito mais vão entender que elas sofreram racismo muito mais velhas. E aí, por isso que é bom exemplos positivos também, né? Assim, eu acho que, assim, por mais que nem todos os papéis da Thaís Araújo eram papéis valorosos, né? A gente viu a Thaís Araújo desde que a gente era criança na televisão. Assim, eu vi desde que eu era criança, então vocês viram desde muito mais, né? Desde bebês mesmo. Então,
às vezes a pessoa vai identificar que ela é negra não por ela achar que ela está sofrendo racismo ou violência, mas porque ela vai olhar na televisão uma pessoa falando que ela é negra e aquela pessoa parece com ela vai entender que ela é negra também, né? Então, acaba que tem várias formas da gente ir encontrando entender nossa raça no mundo mesmo. E assim com pessoas brancas também, né? Assim, a pessoa vai vendo, porque pessoas brancas se identificam como brancas mesmo sem sofrer violência, né? Então, como é que pessoas brancas fazem isso? Elas vão vendo pessoas que se dizem brancas e vão percebendo que a vida delas, que a aparência delas, que a experiência delas é parecida, e aí vai se identificando assim. Então, é um pouco isso. Então, assim, é compreensível que o Neymar não soubesse que ele é negro, mas talvez ele falava que ele não era negro de uma forma a evitar que ele fosse lido como um ativista negro, a gente não sabe o que estava na cabeça dele. Mas no momento em que ele sofre uma agressão racista ao vivo, então se torna muito óbvio, não tem nem como, nem ele mesmo pode negar, né, que ele é negro, né, porque estava lá na televisão. Sim, eu vou compartilhar, eu vou mandar os slides, posso mandar para a Ana e aí ela compartilha com vocês. Ah, sim. Então, a Isabela disse que não foi pelo caso do Neymar, foi pelo caso da mulher que fraudou cotas para passar no concurso público. Sim, isso é um fenômeno, né? Assim, porque desde que a gente tem cotas, que é desde... Em Brasília, na UNB, a gente tem cotas desde 2005. A lei de cotas da Dilma foi de 2015? Foi, né? Acho que foi de 2015, né? E aí, a partir do momento em que teve essa lei de cotas, que obrigava as universidades, institutos federais a terem cotas de classe, de raça, as pessoas foram obrigadas a confrontar qual era a raça delas, né? Assim, se você quer entrar numa universidade ou num instituto federal, alguma coisa assim, e agora num concurso público, que já tem muitos concursos, já tem cotas, você necessariamente vai ter que pensar, ok, eu sou uma pessoa negra ou não sou? Isso é uma reflexão muito positiva para a gente ter. O problema é que, igual outras leis, elas são burladas, né? E aí, como uma sociedade, a gente precisa lidar com isso junto, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai expor essas pessoas, a gente vai pedir para que elas sejam penalizadas, a gente vai educar as pessoas desde a infância para elas entenderem se elas são negras ou não. Enfim, são ideias que vocês, como futuras lideranças femininas, têm que pensar, né? Como a gente vai lidar com isso. Gente, vocês podem abrir o áudio também. Ah, isso, pode falar. Falando sobre a questão de cotas, a senhora que você, né, é uma influência assim, que está dentro da UNB, teve um movimento para analisar as pessoas brancas que entraram por cotas. A partir daí, como é que tá os posicionamentos, as análises, ainda está fluente essa questão? Ou o assunto abaixou, assim, não se fala mais tanto? Então, essas denúncias que foram publicizadas agora, elas começaram a ser investigadas em 2017, se eu não me engano. Então, eles fizeram uma lista de várias pessoas que potencialmente tinham burlado, né, fraudado as cotas. E aí, várias pessoas que tinham fraudado as cotas não foram tiradas do bolo, a gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente como é que foi esse processo, como que escolheu as pessoas que seriam denunciadas ou não. E aí, estava tramitando dentro da UNB isso, né, procedimentalmente, assim, e aí escolheram ou expulsar essas pessoas da faculdade, da graduação, ou até mesmo caçar o diploma de algumas, né? E aí, depois disso, algumas dessas pessoas entraram na justiça para tentar reaver os direitos delas de frequentar a universidade. Então, atualmente está assim, existe uma disputa jurídica mesmo, de algumas dessas pessoas que resolveram entrar na justiça pedindo para voltar, e existe os estudantes negros organizados dentro da universidade que estão, né, buscando que essa fiscalização seja melhor e que alcance mais pessoas, né, para que a gente entenda melhor quais são as pessoas que estão fraudando,
né? E como elas estão fraudando. Então, atualmente está assim, sabe? Essa discussão tá acontecendo nessas duas vias, uma via mais individual, que é dos processos judiciais, e essa via mais coletiva. Tá isso. Tudo bem? Fez sentido? Sim. Sim, Professora, você podia explicar, que já perguntaram 2 vezes, sobre a questão da cor, né? Do pardo, porque já surgiu, eu já vejo muitos Instagrams, porque eu sigo muitos Instagrams que abordam esses temas, e a questão do pardo, moreno, preto, negro, o nome também, a forma que a gente fala, e também a autoidentificação. Perfeito. Então, essas construções de cotas e de identificação das pessoas no IBGE, elas são fruto de lutas do movimento negro, lutas históricas, né? E aí, o movimento negro, no compartilhamento das experiências, na luta e tal, foi identificando formas melhores de identificar quem é negro e quem não é no Brasil. Justamente porque a gente já tem esse problema, né? Não sei se é um problema, enfim. Assim, a gente tem esse problema da miscigenação que torna difícil identificar quem sofre e quem não sofre racismo, né? E aí, nisso, o movimento negro foi percebendo que é muito importante entender que pessoas negras de pele mais escura, retinta, e pessoas negras de pele mais clara, mas que são lidas como negras, todas sofrem racismo. E aí, nisso, eles pensaram assim, ok, as pessoas têm vários nomes para falar a cor delas. As pessoas se chamam de marrom bombom, se chamam de... agora tá um pouco na moda, né? Afrobege, se chama de cor de paçoquinha, várias coisas assim. E aí, no IBGE, quando ia identificar quem eram as pessoas negras no país, as pessoas realmente colocavam essas cores. E aí se tornava muito difícil de entender como é que o Brasil funciona, como é que é o Brasil, quem está nas classes mais altas, mais baixas, enfim. Aí, nessa disputa, começou a se unificar, a colocar três não, né? Porque tem pessoas indígenas e tal, mas assim, dessa linha entre o branco e o negro, tinha pessoas brancas, pessoas pardas e pessoas negras. Então, as pessoas pardas, atualmente, existem pessoas brancas que se identificam como pardas, e existem pessoas negras que se identificam como pardas. Mas, no geral, a gente está tentando conscientizar as pessoas que pessoas pardas são pessoas negras de pele clara, que sofrem racismo também. Um racismo diferente de pessoas negras de pele escura, mas racismo também, assim. O exemplo que vocês falaram na aula passada do Renan da Penha. O Renan da Penha, ele não é exatamente retinto, né? Mas o que ele sofreu foi racismo, né? Pelo menos o movimento negro entende que foi racismo, o que ele tem sofrido, né? Então, a gente está nesse processo de educar as pessoas, crianças, adultos, idosos, para entenderem essas definições. E aí, nisso, é muito importante a autoidentificação, porque, às vezes, quem vai saber, no geral, quem vai saber da própria experiência é a própria pessoa, né? Então, por exemplo, em lugares diferentes, a experiência racial pode ser diferente. Às vezes, ser uma mulher negra no interior vai ter uma experiência, ser uma mulher negra na capital vai ser outra. Se é uma mulher negra numa área nobre, vai ser diferente de ser uma mulher negra numa periferia. Então, as pessoas precisam identificar a própria raça a partir da própria experiência, né? E aí, por isso que a gente tem essa importância da autoidentificação, mas a autoidentificação, ela não é livre. Você tem que se autoidentificar dentro dessas categorias que a gente tem, que são brancas, pardos e negros. No geral é isso. Inclusive, Carla, se quiser complementar alguma coisa, quem mais quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. E tem uma coisa interessante também da questão de ser pardo ou negro, da questão da perspectiva. Porque às vezes tem pessoas que estão no meio. Para pessoas negras, a pessoa para pessoas brancas, a pessoa cura demais para ser branca. Então, acho que é uma questão que tem que analisar, que é uma mais questão voltada a ser. Mas eu acho que a questão está ouvindo. Travou um pouquinho, volta um pouco. Você falou de pessoas que não são tão escuras para ser negras, nem tão claras para ser brancas, né?
Mas aí Eu depois eu acho não. que Eita, acho que ela caiu. Ludmila? Acho que voltou. Ah, Mas tá mudo. é porque acho que ela tá procurando uma internet melhor. Eu vim para do lado do modem, assim, para não. E mesmo assim, às vezes falha. Quer continuar, Ludmila? Você tá muda, Ludmila? Abre seu microfone. Acho que ela tá falando, mas... pronto. Eu não sei até onde vocês pegaram a minha fala, mas tem a questão dos privilégios entre o ser negro retinto e ser o negro pardo. Eu acho que é um estudo muito profundo de autoconhecimento e de questão de ancestralidade também. Mas eu acredito, sim, que tem uma classificação, mas a questão do autoentendimento, do autoconhecimento e reconhecer os privilégios em relação aos tons de pele, essas coisas, é bem interessante também. Porém, a questão de perspectiva, né, de quem é negro retinto e de quem é não negro retinto é bem interessante. A questão de pessoas que estão ali no meio, eu vou dar um resumo porque eu não sei até onde vocês pegaram, a questão de pessoas que estão no meio, porque algumas pessoas pardas são negras demais na perspectiva das pessoas brancas, e para as pessoas negras retinta, essa pessoa parda ou negra de pele clara, porque eu não sei como a pessoa se identifica, para a perspectiva da pessoa negra retinta, a pessoa é clara demais para ser negra. Então, tem muitas pessoas que vêm até mim perguntando, pedindo ajuda. Então, é uma questão muito complicada. Então, é até difícil de definir, né? De identificar, de falar. E é isso aí. Só uma dúvida, Ludmila. Elas te procuram pedindo ajuda para se identificarem? Tipo, para você ajudá-las a se identificarem? Também, e também tem muita questão, pessoas, você acha que eu sou branca demais para entrar em cotas? Você acha que por eu ter o cabelo cacheado, eu sou considerada negra? Então, assim, às vezes eu me encontro em situações complicadas de responder isso, né? Porque às vezes a nossa visão é muito pessoal, então eu acho que é algo muito íntimo. É algo muito íntimo. Porém, tem também a questão de se identificar como negro. Tem pessoas assim, que se apropriam, eu acho. Eu acho assim que as pessoas. Por isso que eu sempre falo, né? É uma questão muito pessoal, de muito autoconhecimento, porque igual vem pessoas até mim, branca, perguntando se pode passar na cotas, porque o bisavô dela é negro. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Então, é uma questão muito complicada. E te coloca numa responsabilidade que não é sua, né? Assim, você não tem obrigação de... acho que a Kayla queria falar também. Pode amiga, falar. Amiga, você acha que eu consigo passar na bancada? E também tem a questão, até que ponto é bom ser negro? Né? Para você colocar uma trança, tirar fotos, para você passar numa cota, para você só aproveitar das partes boas e na hora da militância, na hora de levantar a bandeira, você se esconde. Então, tem muito essa questão também. Perfeito. Eu vou só abrir para a Kayla e eu já comento as duas coisas juntas. Pode falar. Mas no momento atual, né, esse discurso está muito forte, né? Eu vejo muito as pessoas se identificarem o termo negro, o termo preto e também o moreno, né? Que muitas vezes o termo morena e tudo é para minimizar o fato de você às vezes ser negra, e usam muito, vejo. E hoje eu vejo como a principal crítica que tem nas páginas, artigos sobre isso. E uma coisa que a Ludmila, que estava falando antes de mim, que ela falou sobre a ancestralidade, né? Muitas pessoas usam desse discurso, às vezes, para usar as cotas, né? Meu pai é negro, minha avó. Só que a gente sabe que no Brasil, a questão do racismo não é, como você falou, que nos Estados Unidos
tem até hoje essa separação. Não, no Brasil é a sua cor. Não importa se, tipo assim, sua mãe é branca. E eu vejo muito dessa forma, mas isso é muito individual, de você se intitular e você saber tudo que você já sofreu. Eu entrei no Instagram esses dias e aí uma pessoa estava falando sobre a questão do cabelo cacheado ser uma coisa ruim ou vista como uma coisa ruim, né? E eu sei disso porque é claro que hoje tem muito essa idealização, ai, cabelo cacheado é bonito, mas alguns têm, sei lá, acho que 2, 3 anos atrás, eu sofria muito quando era pequena, porque eu não me identificava, primeiro porque eu não tinha muitas referências até na escola, eu sempre estudei em escola particular, e eu não tinha muitas amigas, eu acredito que eu era a única com cabelo cacheado, e tinha muito esse bullying que hoje a gente sabe que é racismo, mas na época era considerado bullying, tanto por parte da família, eu sempre escutei isso, né? Ai, faz progressiva, esses comentários para alisar o meu cabelo, e que antes, não, é só porque não tá no padrão, mas a gente sabe que hoje é racismo. Então é muito importante essa coisa de você se identificar e entender quem você é, independente se tem um pai branco ou tem uma família de descendência, que é o meu caso, né? De descendência europeia, mas na prática isso não influencia em nada, porque a realidade é outra, os comentários são outros que você acaba escutando ao longo do dia, e além dos comentários, é o ciclo de onde você está inserido e às vezes você se sente diferente. Então é muito sobre isso, a ancestralidade no Brasil não define nada. Vou só complementar aqui o que as meninas disseram, porque eu achei que esse comentário da Kyla, por exemplo, ele tem muito a ver comigo, né? É engraçado porque, assim, eu nunca... Aliás, eu já fiz progressiva, né? Mas há milhões de anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, quando começou progressiva, e mesmo assim eu não fazia para o meu cabelo ficar liso, era para ele ficar mais baixo. Então eu nunca gostei do cabelo liso, né? Eu sempre preferi o cabelo cacheado. E é uma coisa que acontecia muito, porque assim, eu sou muito branca, minha pele é muito branca. Se eu, sei lá, ficar 2 minutos no sol, eu vou ficar vermelha. Então, parecendo um pimentão. Então, assim, eu sempre fui muito branca, mas sempre tive o cabelo, né? Cacheado, cabelo crespo e tal. E sempre, desde criança, eu uso esse cabelo, né? Eu não faço escova, tal, muito raramente. Vou para um evento e tal, mas no dia a dia é isso aqui. E aí, os comentários, né? Do cabelinho de mola, quando puxa estica, quando solta enrola, o que era bullying, etc e tal. A gente ouve sempre. E eu sempre fiquei numa dificuldade assim, e eu confesso que eu tenho até hoje. Desse tipo de coisa, porque a gente ouve, né, alguns comentários em relação ao cabelo, em relação ao corpo, em relação à roupa, em relação a tudo, né, o que a gente é, mas a gente fica pensando, porque assim, eu, por exemplo, que sou branca, pele branca, mas tenho cabelo crespo, posso dizer que já sofri racismo porque falaram do meu cabelo? Entendeu? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, que eu ainda acho que não, porque eu acho que, né, quem é negro sofre muito mais do que eu. Então, assim, eu não sei. Ainda é um processo de construção na minha cabeça. Mas isso que a Ludmilla falou, por exemplo, é muito emblemático, porque as pessoas querem utilizar a raça para o benefício, né? Para entrar na cota, para conseguir o concurso público, para... Agora, na hora do sofrimento, da luta, ninguém quer, né? Então, assim, isso que vocês passam, que vocês estão passando, a gente passa a vida inteira e vem de muito tempo. Eu só queria partilhar que já aconteceu comigo também, durante muitas vezes. Sim, perfeito. Eu acho que essa fala das três, mas assim, primeiro a da Ludmilla, eu acho que ela mostra muito essa super responsabilização das pessoas negras para resolver, né, as questões, né? Assim, então, e eu fico pensando que acho que isso é uma marca interessante do que ela falou, dessas diferenças entre ser uma pessoa negra de pele clara e uma pessoa negra de pele escura e retinta, né? Porque eu acho que é isso, assim, não raro vão se recorrer a pessoas negras de pele retinta para validar alguma coisa, né?
E eu acho que com pessoas negras de pele clara isso talvez não aconteça tanto, por exemplo. Né? Porque é isso, tipo assim, se alguém for entrar no sistema de cotas e aí uma pessoa negra de pele retinta falou na vida dela que aquela pessoa era negra, ela fala, não, mas calma, fulana falou que eu sou. E aí isso super responsabiliza um pouco, né? Assim, e isso eu acho que é uma coisa que talvez vocês todas vão passar bastante, né? Que quando a gente começa a estudar sobre direitos humanos, começa a ser um pouco mais ativista e tal, se preparem, vão procurar vocês para toda sorte de problemas, assim, e a gente tem que começar a criar estratégias de falar, não, sobre isso eu não vou opinar, ou não, sobre isso eu indico fulana de tal. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim, para a gente ter em mente, assim. E assim, eu acho que sobre racismo, né, porque o padrão da modernidade, ele é um padrão binário, né? E aí você tem homens e mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, europeus, não europeus, enfim. E aí o entendimento que tem, um dos entendimentos que tem é que quanto mais a pessoa se aproxima do padrão europeu, menos ela vai sofrer violências, né? E existem pessoas, mesmo entre pessoas brancas, existem pessoas que vão se aproximar mais ou menos do padrão, né? E assim, e o padrão europeu, ele não é só de raça, ele é um padrão de produtividade. Então, assim, você tem que ser uma pessoa que não está em sofrimento mental, que vai conseguir trabalhar e que vai conseguir produzir para você ser tratado como gente. Então, então assim, ou para você ser mais bem tratado. Então, existem várias coisinhas que vão te aproximando ou te afastando de um padrão específico, né? E aí eu acho que, tipo, a experiência de ser uma pessoa branca de cabelo cacheado ou cabelo crespo diz muito sobre isso, né? De como, enfim, o repertório de violência é muito criativo. Então, assim, vai ter várias formas e a gente que está analisando o mundo vai ter que correr atrás para tentar entender como é que isso tudo funciona, né? Então, eu acho que isso acontece muito, assim, a experiência de pessoas, a experiência de homens que não são exatamente viris, né? Eles são homens, mas eles não têm essa postura viril. Como é que eles lidam com isso? Como é que a gente vai acolhê-los, né? E só sobre isso do cabelo e da diferença entre pessoas negras de pele retinta e pessoas negras de pele mais clara, isso do cabelo cacheado é muito interessante, né? Porque eu também, na minha experiência, o cabelo cacheado era uma coisa muito central, mas hoje, né, hoje não, assim, nos últimos anos, com essa coisa do empoderamento, passou a ter um monte de produto para cabelo cacheado, começou a ser uma coisa mais valorizada, né? Só que só agora, anteontem, não sei, a Gabi de Pretas, que é uma youtuber, Gabi de Pretas, vocês pesquisam lá, ela que é uma youtuber, influencer, ela fez um produto focado em cabelos crespos e e que fez muito teste, ela estudou muito para fazer. E assim, ela divulgou isso muito emocionada até, porque assim, a gente realmente não tem muitas coisas para cabelo crespo igual já tem para cabelos cacheados, né? Então, o racismo ele se molda mesmo, assim, para algumas pessoas ele funciona de uma forma, para outras ele funciona de outra. Então, acho que tudo isso são questões que a gente tem que refletir num mundo tão plural e miscigenado como é o Brasil, né, gente? Acho que isso é muito importante. Podem abrir o microfone quem quiser, eu vou ler o que está no chat aqui, só para eu me localizar. Eu tô falando, posso continuar? Tem 50 pessoas aí, eu não sei. Fica à vontade, enquanto... É hora de parar. Tá. Foi falado do caso da Mariana Ferrer, né, no chat, que é um caso, assim, muito emblemático, que acho que a gente ainda vai ter muito pano para manga, né? A Mariana, ela sofreu um estupro numa festa, no lugar onde ela trabalhava, já tem um tempo, deve ter 1 ano, 2 anos por aí, não sei se alguém souber. E aí ela começou numa luta para poder identificar, processar e condenar o agressor, né? E aí ela juntou um monte de provas, muita mesmo, assim, eu dei uma olhada, assim, é mais provas do que geralmente se tem em casos de estupro.
E aí o rapaz não foi condenado, né? Aí teve saiu essa notícia essa semana, ou semana passada, não sei. E assim, a Mariana, ela se rodeou de muitas pessoas feministas, né, para poder ajudar ela nessa luta. Então acabou sendo um baque muito coletivo quando ela não conseguiu a condenação. Então é isso, né? O sistema de justiça, assim como os direitos humanos que a gente falou, ele tem muitas coisas boas, mas ele tem uma construção num mundo que é essencialmente não, um mundo que é estruturalmente machista, racista. Então quem vai ser mais punido por esse sistema de justiça vão ser pessoas negras e agora, homens negros, e agora cada vez mais mulheres negras estão entrando no sistema penal também. Em caso de abuso, uma coisa que acontece, assim, que a gente vai... Se alguém for fazer direito, vocês vão ver, e for mexer com direito criminal, vocês vão ver muito isso, assim. A mulher denuncia o cara por estupro, por abuso sexual, aí ele é inocentado e aí ele volta processando ela por difamação e calúnia. E aí acaba tendo essas complexidades de usar o sistema judicial, né? Mas é muito bom, assim, que a gente denunciar é importante, mas para além de denunciar, registrar as coisas, entendeu? Mesmo assim que a pessoa não vá denunciar, e aqui eu não estou estimulando a não denunciar, mas assim, mesmo que a pessoa está insegura, ou ela foi mal atendida na delegacia, enfim, assim, mesmo que a pessoa não se sinta confortável, ela deixar isso registrado, para que outras pessoas saibam, para que, né, se acontecer qualquer coisa, as pessoas vão estar sabendo, para a gente poder entender, né, poder garantir uma rede de apoio maior para a pessoa que sofreu qualquer tipo de violência, né? Mas a denúncia em si é muito importante. E a gente tem hoje delegacias muito preparadas. Em Brasília, por exemplo, a gente tem a Delegacia da Mulher, tem 2 delegacias da mulher, uma na Asa Sul e outra na Ceilândia, e tem a DECRIM, que é a Delegacia de Crimes... Ela é especializada em um monte de coisa, intolerância religiosa, racismo, homofobia, transfobia. E, assim, os policiais dessas delegacias estão tentando se capacitar cada vez mais para poder ser mais acolhedores, né? Então, isso é uma coisa boa que a gente está avançando, né? A gente está tendo policiais mais preparados para acolher vítimas de violência, cada vez mais. Mas é isso. Deixa eu ver o que mais tem no chat. Isabela comentou isso, da questão da autoidentificação. Eu imagino que algumas de vocês quisessem que eu desse uma resposta, assim, tipo, não, fulana, assim é negra, assim não é. Mas é uma coisa que está muito em construção e disputa, sabe? Assim, isso de pessoas negras de pele clara serem pessoas negras é uma coisa que o movimento negro concluiu, mas isso está sempre em disputa, sabe? Existem pessoas que vão falar que não necessariamente, que a pessoa negra ela é uma pessoa de cabelo crespo, enfim, pele mais escura, tal. Então, eu infelizmente não consigo dar uma resposta, mas o que eu mais posso fornecer é que ao invés de pensar em ancestralidade nesses termos de meu avô, minha avó é negra, então eu sou, é pensar em ancestralidade assim, vou conversar com minha avó, já que ela é negra, ela deve ter algum entendimento do que pessoas negras sofrem. Ou então vou conversar com a tia da minha amiga que, tipo, já se mostrou muito acolhedora nesse sentido. Vamos entender, entendeu? É conversar com as pessoas, mas tá aberto as pessoas falarem, não quero falar sobre isso também. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Se encontrar com pessoas negras, brancas, indígenas, né? Para poder entender onde você tá no meio disso tudo. Acho que essa é o mais próximo de uma resposta que eu consigo dar. Muito obrigada, Carol. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Estou vendo que as meninas estão começando a sair aqui, né? Acho que chega a hora do almoço, o povo vai ficando com fome e tal. E aí, eu não sei se você quer falar, deixar uma última palavra, mas nós agradecemos demais a sua participação. Foi incrível a sua aula. E o Lidera está de portas abertas sempre para você e para quem você quiser, e para os seus projetos, para fazer parcerias, enfim. Né, nós estamos sempre aqui à disposição e obrigado por estar aqui voluntariamente numa manhã de sábado, plantando essa semente também, né, para que nós possamos colher um futuro mais igual, né? A palavra está com você.
Eu que agradeço, foi muito bom. Nem vi o tempo passar, de verdade. Foi uma boa conversa. Eu coloquei o meu e-mail aí do lado e coloquei o nome do projeto que eu mencionei, né? Que é Resistir Núcleo LGBT+. E eu vi que não tinha mais muitas perguntas, não tinha perguntas mais, era só alguns comentários. A gente pode continuar conversando, quem quiser me mandar mensagem. Eu tô no Insta também, vou pôr meu Insta. E aí é só mandar mensagem. E foi ótimo, parabéns pelo trabalho de vocês. Vi o restante da programação, parece que vai ser tudo muito bacana. E talvez até esteja aqui para assistir. E é isso. Obrigada. Carol. Obrigada, tchau, gente. Ana, quer falar? Não, só para agradecer, Carol, muito obrigada mesmo por ter aceito. Foi excelente a aula, acho que todas aproveitaram muito. E eu já disponibilizei, inclusive, seu Instagram no grupo de WhatsApp que a gente tem com as meninas, tá? E eu vou também divulgar a Resistir lá, para elas acompanharem o trabalho da Resistir, que eu sempre tenho lives muito legais. Muito obrigada. Tchau, meninas. Até daqui 15 dias, né? A gente se encontra. Dia 3 de outubro, a próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.